Pessoal, boa tarde a todos aí. É um prazer enorme estar recebendo vocês hoje como mediador. Espero que estejam todos muito bem. É, A pedido do Rafael, do Chico, que são pessoas extraordinárias aí que acabei conhecendo na minha vida. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur Braga, eu sou parceiro da Plataforma Verde, e a pedido deles eu vim fazer essa mediação para vocês nesse dia tão especial, que é o Dia da Limpeza Urbana, tá? Para quem não me conhece, eu sou o CEO da Bônus. A Bônus é uma legal tech que já atende mais de 400 startups no Brasil na parte jurídica, e muitas delas em questões ambientais, tá? Hoje eu vou estar com vocês aqui apresentando esse webinar promovido pela Plataforma Verde, né? O nosso intuito hoje é apresentar um conteúdo direcionado para esse dia hoje especial, que é o Dia da Limpeza Urbana. Mas antes da gente começar o debate, eu queria apresentar os nossos convidados, que eu nunca tinha conhecido eles pessoalmente, né? A primeira vez que eu estou conhecendo, mas eu já sei que são craques, porque já ouvi muito falar em outros debates, em outras apresentações. Então é um imenso prazer em estar conhecendo eles hoje, tá? Primeiro falar do José Valverde, tá? Ele é mestre em Direito Ambiental. Ele tem experiência na formulação de projetos de leis, políticas públicas e programas setoriais de resíduos sólidos. Coordenou a formulação da Lei Paulista de Resíduos Sólidos, bem como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Atualmente é coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. É um craque aí no mercado e é um prazer em ter você conosco nesse webinar, doutor. Também faço a apresentação do João Potenza. João Potenza é arquiteto por formação e responsável pelos resíduos sólidos e logística reversa do gabinete da presidência da CETESB, Companhia Ambiental de Estado de São Paulo. Já atuou como coordenador do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos, no módulo de construção civil, e teve alguns trabalhos publicados em cadernos de educação ambiental. Também enorme prazer em tê-lo conosco, João. Obrigado. E por último, meu amigo já, Rafael Giger. Ele é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP e atua como a implementação de soluções inovadoras para a gestão de resíduos em setores B2C e B2B. Ele é CEO da Greening Hub e Head de Desenvolvimento de Projetos da Plataforma Verde. Tá? É um prazer também ter você com a gente e muito obrigado também pelo convite, Rafael. Como eu comentei, hoje o nosso dia vai ser para comemorar o Dia da Limpeza Urbana. É uma data muito importante para a Plataforma Verde, que além de ser apaixonada pelo tema, é pioneira na implementação de tecnologias que têm mudado a gestão de resíduos na cidade, tá, pessoal? A data foi criada para discutirmos, além da importância da limpeza urbana, formas cada vez mais ágeis e simplificadoras de gerenciarmos resíduos urbanos. Por isso, aqui a gente vai debater um pouco sobre gestão de resíduos, logística reversa, política nacional de resíduos sólidos e muito mais, tá? Até falando um pouco da logística, a gente vai abrir aqui para perguntas. Então, para quem quiser aí, de repente, fazer algum comentário, alguma pergunta, pode fazer via chat, que aqui nossa organização ela vai acabar direcionando para mim essa pergunta para eu fazer durante esse encontro, tá? Primeiro momento, eu queria convidar o João Potenza para fazer um primeiro comentário acerca de um assunto, tá? Ele que atua no dia a dia com gestão de resíduos e logística reversa no gabinete da CETESB, que é a companhia responsável pelo controle, fiscalização e monitoramento de geradores no estado de São Paulo. Eu queria saber, Potenza, que você começasse falando um pouco para nós sobre a importância dos sistemas e ferramentas de gestão de logística reversa e como isso influencia na limpeza da cidade de São Paulo, tá? Pela sua experiência, o que você tem a comentar sobre esse assunto. Eu abro para o João Potenza, mas quem aí quiser comentar alguma coisa, o Rafael ou o Dr. Valverde, fiquem à vontade, tá? Bom, boa tarde a todos. Eu cumprimento o Arthur, que é o nosso mediador. O meu colega, que é o Valverde, também, que é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que também lida com resíduos sólidos lá na área. E o Rafael, que eu conheci em 2019, porque a gente está tentando fazer alguns trabalhos também em conjunto.
Só que assim, hoje eu separei, me falaram que eu tinha uns 15, 20 minutos, então, para poder conversar um pouco, bater um papo com vocês. Eu achei que era interessante eu contar um pouco a história. Eu vou chegar na sua resposta no final, mas eu queria contar a história de logística reversa. Porque é o seguinte, eu tenho 42 anos de companhia e eu acho que a gente vai ficando assim muito antigo na companhia e as histórias vão se perdendo. Então, assim, hoje, o estado de São Paulo é o estado mais avançado que tem em logística reversa, principalmente que agora a gente conseguiu juntar os planos de logística reversa com a renovação da licença de operação, que eu vou chegar a isso mais no final. Mas é assim, para você chegar nisso, foi muito difícil. Então, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês, acho que quase ninguém deve conhecer essa história. Eu gostaria de contar essa história fazendo parte aí do nosso bate-papo. Então, tudo isso começou, a gente sabe, né, os marcos legais, que é a 12.300 de 2006, que é a lei federal, e a lei estadual, que é a 12.305, que é de 2010. Mas aí, em 2011, o secretário era o Bruno Covas e o secretário adjunto era o Rubens Rizek. Aí eles soltaram a resolução SMA, que na época era Secretaria do Meio Ambiente, 38. E essa 38 foi super interessante, porque você teria que fazer os termos de compromisso com importadores e fabricantes e importadores, né? Dando apoio a catadores e estudando os 14 setores entre produtos e embalagens que eram pós-consumo. Mas isso aí foi um impacto na época, porque é legal contar essa história. Na época, assim, quando você solta uma resolução dessa, os empresários quase ficaram loucos. Você imagina, eles tinham 60 dias para apresentar as propostas. Ao mesmo tempo, com a política nacional, é assim, a área federal podia fazer os acordos setoriais e os estados poderiam fazer os termos de compromisso, desde que os termos de compromisso tivessem, né, as metas quantitativas ou geográficas e fossem mais restritivos que os acordos setoriais. Mas na época não tinha nenhum acordo setorial assinado. São Paulo, de novo, né, ele pega a iniciativa e começa a estudar isso. O problema é que nessa SMA 38, o secretário deu 60 dias para os empresários apresentarem suas propostas, né, para a gente estudar a assinatura de termo de compromisso. Aí você imagina. Na época, nós temos um auditório lá na CETES, que chama Augusto Rus, que cabe umas 280 pessoas. E também tem uma antessala. Aí o Dr. Rubens Rizek resolveu fazer 2 reuniões para poder tirar as dúvidas dos empresários e, na verdade, as salas lotaram, a antessala, o auditório, nas 2 reuniões para todo mundo tirar as dúvidas. E, na verdade, eles queriam era prorrogar esse tempo para poder apresentar as propostas. Mas foi só realmente para tirar dúvida. Depois dessa segunda reunião, já então o prazo estava valendo de 60 dias. E em 60 dias, nós recebemos 186 propostas, para vocês terem uma ideia. Para vocês verem como o número é grande, depois ele vai afunilando. Nessa época, eu era diretor do Centro de Projetos, que eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, emprestado, né, que a gente fala, e eu tinha 11 funcionários. E aí nós recebemos, dentre os outros trabalhos, a incumbência de analisar essas 186 propostas, né? Como eu sou arquiteto, eu tenho mania de planilha com cor, essas coisas, né? É bem coisa de arquiteto. E aí nós separamos, então, como eram 14 setores, separamos as empresas, né, as 186 propostas, pelos setores, pelos 14 setores. Fizemos uma análise em cima da parte das metas quantitativas, geográficas, levando em consideração quantos municípios que eram abrangidos sempre pelas propostas entregues, né? E aí nós separamos por 4 cores. Eram as planilhas com as cores em verde, que eram as melhores propostas, azuis mais ou menos, amarelas as fracas, e vermelhas eram umas propostas que a pessoa respondia dizendo que ela ia tomar conhecimento, que ela ia fazer a proposta, ia iniciar os trabalhos, e na verdade a gente na época chamava de papel de pão, né? Porque na verdade não eram propostas, eram simplesmente respostas dizendo que a pessoa ia começar a estudar o assunto. Bom, foi interessante porque nós montamos essas planilhas, então as melhores propostas iam ser analisadas no gabinete.
foram montadas assim 2, 3, 4 reuniões por dia para poder discutir esse assunto. Eu lembro que às vezes 2 de manhã, 2 à tarde, o Dr. Rezec entrava em 2 reuniões ao mesmo tempo no dia, porque depois que você discutia com todos os empresários, você ainda tinha que passar pelo jurídico, consultoria jurídica da secretaria, ainda tinha que passar pelo jurídico. Então não é muito simples você assinar os termos de compromisso. Por isso que quando a gente consegue, é muito importante, porque é uma coisa difícil, porque é um termo voluntário. Até aí era voluntário, né? Então não era obrigatório. Então você tinha muita conversa, muita discussão. E a gente dava prioridade também para as empresas que estivessem ou associadas ou em sindicatos, porque assim você teria uma abrangência maior. Aí, para vocês terem uma ideia, a nossa meta na época, como eram 14 setores, era assinar com um termo de compromisso para cada setor. A gente só não conseguiu assinar com lâmpadas com conteúdo de mercúrio, porque hoje em dia, não sei se ainda está exatamente assim, não existe fabricação nacional, eram só importadores, né? E a CETESB, a gente tem que fazer a fiscalização em cima das empresas que são licenciadas no estado de São Paulo, né? Você não tem importadores, já seria a área federal, mas assinamos com vários. E é lógico que tem sempre alguns segmentos que são mais fáceis, por exemplo, o OLUC, que é o óleo lubrificante contaminado usado, existe portaria ministerial, então foi mais fácil de assinar. O INPEV é um exemplo para nós, que são as embalagens de agrotóxico, eles reciclam quase 94%, assim, é um índice até europeu, é sensacional. Na época tinha a Reciclanip, que era de pneus, pilhas e baterias, então a gente conseguiu assinar com todo mundo, menos com o setor de lâmpadas, né? E o resultado da fase 1 foi muito boa, porque a gente acabou tendo, na época, 13 mil PEVs, né? que a gente catalogou. Em 2014, a gente tinha 350 toneladas anos de material coletado e apoio para 35 cooperativas. Logo em seguida, então, entra a fase 2 da logística reversa, que foi em 2015. Por coincidência, a doutora Patrícia Iglesias já era a secretária nessa época, e sai a resolução SMA 45, que era exatamente para a renovação dos termos de compromisso. E aí nós vamos começar a incluir, antes eram só fabricantes e importadores, aí nós vamos incluir o comércio. Então a gente também conseguiu assinar termos de compromisso com a participação da FEComércio, com a participação da APAS, que é a Associação de Supermercados. E aí a coisa começou a tomar um rumo melhor. A gente fez uma uniformização dos termos, né? E mexeu nas metas também. Então, naquela época, a gente tinha 12 termos assinados, 12 termos de compromisso. Agora, eu acho que a grande mexida mesmo que deu na CETESB foi com a DD 76, que foi em outubro de 2018, que é o que eu falei, que ela vincula os planos de logística reversa com a renovação da licença de operação. Então, essa linha de corte, quando saiu em 2018, era para empresas acima de 10 mil metros quadrados. Aí a gente trabalhou com essa DD, e quando foi em 2019, sai a DD 114. Né? E essa 114, ela já baixa, então, para 1.000 metros quadrados, e aí a gente também tem uma reorganização nas metas, tanto quantitativas como de geográficas, para alguns dos setores. Tem um número aqui que é interessante, eu vou até ler aqui para não falar errado, mas para vocês terem uma ideia, em 2018, quando saiu a DD, nós tínhamos 27 planos com 1.226 empresas. Quando chegou ao final de 2019, nós já tínhamos 60 planos e 1.849 empresas. Então, só de uma DD para outra, a gente teve uma incrementação de 44,8%. Hoje, para vocês terem uma ideia, que eu perguntei para a Lia é a gerente de divisão que cuida exatamente da área de logística reversa, ela é que sabe todos os dados mais precisos, né? Então, eu perguntei para ela, hoje a gente tem 1.945 empresas e a gente tem 70 planos de logística reversa. Então, por que foi toda essa introdução? Eu falei, você veio falar essa história, mas é que essa história tem tudo a ver agora com o trabalho. Porque pelo que a gente
pelo que começa a entender, o trabalho aumentou muito nesses últimos anos, né? Então aí começa a aparecer a importância dos sistemas como ferramenta de gestão ambiental, né? Então é assim, outro trabalho que, sei lá, que eu me apaixonei foi, então, exatamente em 2012, você vê que praticamente em paralelo, né, com 2011, nós assinamos o primeiro convênio com o Sinduscon São Paulo. O Sinduscon ele tem mais de 2.000 associados na área de construção civil, exatamente para poder desenvolver o primeiro módulo do SIGOR, né? Então, o SIGOR é o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos, e o primeiro módulo que a gente então ia desenvolver era a construção civil. E foi com o Sinduscon que a gente começou a desenvolver. Quando foi em junho de 2014, aí o governador assinou o decreto 60.520, que exatamente ele institui o SIGOR mesmo, e com todos os seus módulos, ou seja, você pode fazer um módulo para cada tipo de resíduo. Então, resíduo, não só resíduo da construção civil, mas resíduos industriais, para logística reversa, para resíduos de serviços de saúde, resíduos sólidos urbanos, portos e aeroportos, agro-silvopastoris, e aí vai. Você abre o leque para você poder fazer os outros módulos. Para falar um pouquinho só do SIGOR, esse de construção civil, nós implantamos em 5 cidades, que é São José do Rio Preto, Santos, Catanduva, Sertãozinho e Bertioga. O nosso case de sucesso é São José do Rio Preto mesmo, e você vê que a gente implantou para eles em 2017, 2018 e 2019, São José do Rio Preto pegou primeiro lugar no município Verde Azul. Então, isso aí, como ferramenta de gestão para eles, melhorou muito as diretrizes de ação e eles aumentaram com a pontuação, por causa exatamente da gestão. Então, aí você já vai vendo a importância que tem os sistemas, né? Em todos esses setores que a gente está trabalhando. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena falar é que a gente assinou um acordo de cooperação com a BETRE, né, que foi até na COP25, e foi exatamente porque eles tinham recursos humanos para a gente começar a desenvolver o módulo, né, do SIGOR, que é resíduos industriais, que está ligado ao MTR. E, ao mesmo tempo, você vê, acho que foi o mês passado, o Ministério do Meio Ambiente soltou a portaria 280, que é exatamente que os outros estados têm que utilizar o MTR para esses dados irem direto para o CNIR. Então, assim, para os estados que não têm sistema nenhum, esse sistema que está sendo implantado do MTR federal é ótimo. Mas, para a CETESB, é diferente, porque nós somos muito mais restritivos, a gente tem muito mais normas internas, a gente tem cadre, então não é tão simples. Então, nós estamos desenvolvendo já o sistema que a gente consiga passar essas informações para o CNIR, mas sem deixar de lado as restrições que são próprias da CETESB. Outra coisa que a gente está fazendo nesses sistemas, que eu também estou ajudando a coordenar, é que nós estamos desenvolvendo 2 protótipos. Um, que é o módulo de logística reversa, né, que é um protótipo para isso, que é, como eu falei, a LIA, para cuidar então dessas 1.945 empresas, 70 planos, hoje é ela com 3 técnicas, e na verdade isso é tudo feito à mão. Toda essa análise é feita à mão, em planilha de Excel, quer dizer, não dá mais para a gente trabalhar dessa forma, né? Então, a ideia é exatamente de fazer o sistema de logística reversa. Aí é uma outra história que eu também acho que é em paralelo. A CETESB tem técnicos excelentes e, por exemplo, não são muitas pessoas que dedicam a vida para ficar 40 anos na companhia, 30 anos. Mas a gente tem muito técnico assim, com experiência e conhecimento acumulado durante os anos. Quando a gente monta um sistema para fazer a análise, toda essa parametrização dos dados, a gente pode utilizar, e estamos utilizando, o conhecimento e experiência desses técnicos. Por quê? Porque depois, em vez de analisar 70 planos de lógica reversa, o próprio sistema, ele com a parametrização, ele vai lá, ele faz a triagem, e na verdade você vai analisar, de repente, 10 ou 15 planos que não estão dentro do padrão. Não que você tenha que analisar os 70. E aí dá para você se dedicar mais nessas áreas que estão mais falhas para poder, então, que elas
fiquem melhores e com controle melhor. É a mesma coisa, o outro projeto que a gente tem é o aplicativo do resíduo da construção civil, porque quando a gente fez o sistema e implantou, tudo bem, a pessoa precisava ter um laptop, um micro, um ponto de internet e tudo bem. Mas agora, de 3 anos para cá, todo mundo tem celular e todo mundo tem internet no celular. Então, o aplicativo, no caso do RCC, é fundamental, porque a pessoa consegue, na hora de trabalhar, o gerador consegue emitir o seu CTR, que é o controle de transporte de resíduos, né? O transportador consegue acessar para poder pegar esse trabalho e a área de destino consegue dar baixa, tudo pelo celular, talvez com QR Code, a gente está estudando como fazer. Então, é um facilitador, ou seja, toda essa parte de sistema ela começa de uma forma, mas ela não termina nunca. Você tem que estar sempre fazendo as melhorias para poder acompanhar os trabalhos e acompanhar o serviço. Então, respondendo a tua primeira pergunta, depois de contar toda essa história, na verdade, eu quis mostrar que num simples trabalho que parece que é logística reversa, que começou com os termos de compromisso, agora está nos planos de logística reversa com todas as empresas, na verdade, esse aumento de trabalho, eu acho que a alternativa e a solução são os sistemas mesmo, né? Para poder você fazer uma análise, você fazer um gerenciamento e um controle, uma fiscalização muito mais adequada, muito mais ágil e com muito menos funcionários, né? Então, foi isso. Eu quis dar eu sei que parece que saiu um pouco do assunto, mas eu queria mostrar como uma coisa que começa a ficar muito grande. Se você tiver que fazer isso com equipe ou à mão, é diferente do que você poder aproveitar e utilizar os sistemas que eu acho que já são utilizados em grande parte da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos ou em outros países. Então, para início, acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. Muito bom, Potenza, muito bom, excelente, excelente. Muito bom conteúdo, histórico muito bom. Agora eu vou querer direcionar um pouco mais para o Valverde. Você que tem um conhecimento forte, Valverde, na área de políticas públicas, para gestão de resíduos, e atua diretamente com ela no Comitê de Integração de Resíduos Sólidos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, queria que você contasse um pouco para nós sobre a importância para a limpeza urbana dessas políticas públicas, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completou 10 anos agora em agosto. E também, já finalizando, eu queria saber sua opinião, nós gostaríamos de saber sua opinião, né? O que você espera acontecer nos próximos 10 anos? Talvez os próximos 10 anos, acho que é um prazo legal, porque agora passou 10, queria saber mais 10 anos aí, qual a sua visão aí? Primeiro, boa tarde. Estou muito contente de estar aqui com todos. Quero cumprimentar aqui o Rafael e, ao cumprimentar o Rafael, a todo o time aí da Plataforma Verde pela realização. Arthur, uma grande satisfação estar contigo também. Recíproco a admiração. Eu também ouço falar bem de todo o trabalho que você faz nessa questão do apoio jurídico, todas essas questões tão importantes que você bem conduz com sua equipe, e ao querido Potenza, colega e também uma pessoa que reconhecemos já muito nessa árida tarefa que é o tema dos resíduos sólidos. Mencionar que está aqui conosco também 2 colegas estimados lá do nosso Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, o Ivan Mello, com quem divido responsabilidades na condução do tema, e está aqui também a Tana Bassi, que integra muito, nos ajuda ali. Eu fiquei muito contente pelo convite, até porque tenho na figura do Chico Souza uma particular referência, alguém que tem uma admiração por toda essa inovação que pessoas como Chico trazem para, de alguma maneira, movimentar de uma forma muito propositiva e necessário esse segmento dos resíduos sólidos, um segmento que tem um histórico que muito consolidado, né, até muito conservador, que a presença de empresas, de entidades como a Plataforma Verde vem contribuir de uma maneira muito significativa, trazendo aí à luz dessa necessária transição
que o setor de resíduos sólidos precisa, e particularmente esse que nós estamos falando aqui nesse encontro, que é o serviço de limpeza pública. Ao falar sobre a questão da limpeza pública, né, nesse dia aí de celebração, eu não posso deixar de conectar esse tema ao tema da saúde pública, né? Eu não posso deixar de considerar também todo esse impacto da questão da Covid-19 em relação a esse setor, que inclusive foi um setor reconhecido na essencialidade do seu serviço, aonde também o setor se fez presente. Imaginem uma situação tão complexa como essa que nós estamos vivendo hoje no mundo, mas particularmente aqui no Brasil, São Paulo, sem um serviço de limpeza pública eficiente, ou tendo que contar com a ineficiência desse setor num momento tão delicado como esse, né? Então, eu quero muito, nesse encontro aqui, homenagear todos aqueles que atuam nesse segmento do serviço de limpeza pública, que são verdadeiras referências heróicas para nós aqui que vivemos hoje. 80%, quase 90% da sociedade vive em áreas urbanas e esse serviço é tão essencial. Eu tive aí responsabilidades ao longo aí desses últimos 20 anos na concepção de políticas públicas na área de resíduos sólidos. O Potenza aqui mencionou aquilo que é a Lei Estadual de São Paulo, que foi uma legislação que se iniciou em 2002 na Assembleia Legislativa. Eu tive um papel ali de coordenar tecnicamente esse processo. Então, o Estado de São Paulo apresentou uma legislação, numa proposta de uma política estadual já em 2006, entrando em vigor em 2006, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela veio um pouco adiante. Inclusive, tive também a oportunidade, a responsabilidade de coordenar tecnicamente a elaboração dessa lei, e nós pudemos, nesse processo, contemplar no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos esse tema da limpeza pública. Numa primeira abordagem aqui, se dá naquilo que, para mim, é o coração da Política Nacional de Resíduos, que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Ali, essa responsabilidade ela é individualizada e encadeada entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e o titular do serviço de limpeza pública. Um outro ponto também que me ocorre mencionar aqui nesse nosso encontro é justamente aquilo que é o objetivo, ou melhor, um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata também do que é a questão da objetividade que se tem na política do serviço de limpeza pública, né? Sobretudo na sua regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação desse serviço. Então, a política de resíduos sólidos, ela que não é específica, ela não é detida na questão do resíduo sólido urbano, onde essa modalidade se aplica, mas ela tem no maior desafio hoje, que o próprio Potenza mencionou, que foi a evolução do processo da implementação da política da logística reversa a partir das referências da política nacional. Da mesma maneira, nós temos tido aqui no estado de São Paulo, e aí eu quero fazer uma menção aqui muito pontual ao secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, o engenheiro Marcos Penido, que realmente colocou na pauta a prioridade da implementação da Política Nacional de Resíduos em harmonia com a política estadual, e isso é uma diretriz do governador João Dória, do vice-governador
Rodrigo Garcia, porque nós, no que diz respeito à questão dos resíduos sólidos urbanos, nós temos desafios urgentes que estão batendo a porta. E eu vou poder, de alguma maneira, passar aqui por alguns pontos, e eu vou até me permitir, à luz daquilo que é as atribuições e atuação do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, poder aqui enumerar. Primeiro, esse comitê que nós temos, que é uma governança interna do sistema de infraestrutura e meio ambiente, ele traz ali uma formação e que é muito importante destacar que o tema resíduos sólidos, ele necessariamente ele requer uma visão sistêmica, ele requer uma gestão integrada, ele necessita dos aspectos interdisciplinares, intersetoriais, para que a gente possa conduzir o tema. Não tem receita do bolo para os resíduos sólidos, infelizmente, né? Não há, até a gente fala muito no âmbito da nossa atuação, a gente tem muito cuidado no que diz respeito de replicar processos. A gente entende que há, é claro, modelagens, mas que há uma necessidade de se ter um olhar dentro, respeitando as vocações, respeitando as características, enfim, né? Então, nós temos esse comitê, que é multissetorial, inclusive o colega Potenza integra, nós temos a participação da CETESB, da SABESP, do DAEE, do conjunto ali da Subsecretaria de Planejamento, de Meio Ambiente, de Infraestrutura também. Isso nos permite ter uma visão bem sistêmica. Esse comitê ele traz ali 6 eixos de atuação, que muito tem uma interface com esse setor da limpeza pública. Primeiro, é o instrumento de planejamento e gestão, que é o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. O Estado de São Paulo já tem um plano, e esse plano agora está num processo de revisão. Inclusive, quero muito pedir a todos aqui que, a partir agora de sábado, nós vamos colocar esse documento em consulta pública para que possa sofrer ali o olhar, sobretudo da sociedade civil. O Estado de São Paulo tem, no tema resíduos sólidos, na questão ambiental, essa gestão, né, compartilhada. Nós aqui entendemos a importância do olhar da sociedade civil, do setor empresarial, dos demais entes de governo. Então, esse material ficará no site da Secretaria para a consulta pública, onde nós pretendemos receber contribuições, mas o Estado tem feito um esforço muito grande. E onde isso, de alguma maneira, faz uma interface com o sistema de limpeza pública. O grande desafio que tem nos municípios de, a partir dos seus próprios planos municipais, estabelecerem ali critérios mais objetivos, critérios que, inclusive, apresentem um fator que é determinante para a limpeza pública, que é a previsibilidade e também a variável econômica. Então, são aspectos que nós entendemos que é determinante para que a gente possa ter um sistema de limpeza público consistente. Segundo ponto, a logística reversa, coleta seletiva e ação social é um outro grupo de trabalho, é um outro eixo. O Potenza deu uma aula aqui para todos nós, inclusive com o histórico da logística reversa. Somamos aí algo que também é uma percepção muito ativa nossa, e a CETESB, agora mais recentemente, nesse processo de pandemia, trouxe também uma decisão de diretoria, também no que diz respeito à logística reversa, as metas da logística reversa, condicionando a algo que é muito importante ao sistema de limpeza pública, que é o apoio às cooperativas de catadores. Então, houve isso aí a gente reputa com um grande exemplo do Estado de São Paulo, e aqui eu quero muito mencionar também a doutora Patrícia Iglesias, que, além de ser uma grande referência no direito ambiental, é uma profunda conhecedora do tema resíduos sólidos, também
facilita muito nossa vida, né, Potenza? Porque é alguém que tem familiaridade com o tema, alguém que conhece o setor, onde nós também, da mesma maneira, o próprio secretário Marcos Penido, que teve nessa gestão da Prefeitura de São Paulo, a responsabilidade também de dirigir a área, a autarquia aqui da cidade de São Paulo, que foi a Anlurb, ele como secretário, que foi também um profundo conhecedor dessa parte operacional do sistema de limpeza. Ter quarto ponto de atuação nosso é o planejamento e controle dos aterros sanitários, também fundamentais para o sistema de limpeza pública. O Estado de São Paulo não tem lixão funcionando, mas há uma necessidade de nós promovermos uma transição que incorpore tecnologias, novas rotas tecnológicas. Um outro grupo de trabalho nosso está dedicado à inovação tecnológica para o tratamento de resíduos, mas aí eu quero muito ampliar esse nosso conceito desse grupo de trabalho, que é também um olhar sobre tudo isso também que a plataforma trabalha, que são os blockchains, todas essas novidades e essas bases de dados que são necessárias para o segmento de resíduos sólidos e necessariamente fortalecem o sistema de limpeza pública. Um outro grupo dedicado à educação ambiental e comunicação, também necessário, particularmente naquilo que os desafios da limpeza pública. Não adianta você estabelecer, enquanto poder público, as suas políticas de limpeza pública, a sua operação de limpeza pública, sem que haja uma sensibilização das pessoas, dos geradores, de uma forma geral, para tudo aquilo que está acontecendo, para tudo aquilo que são os pontos de entregas voluntárias, por exemplo. Então, esse trabalho também se dedica a isso. E um outro ponto que eu deixei por último, que nós temos tratado como um grupo 2, um eixo 2, mas que eu caminho para contextualizar aqui e trazer algo que o Arthur provocou do que a gente vê para os próximos 10 anos, seja da política nacional e da questão da limpeza pública, é justamente aquilo que nós entendemos que o serviço de limpeza pública necessariamente terá a evoluir. E eu penso que esse momento aí da pandemia, ele será um divisor de águas para esse processo. Nós temos trabalhado muito, até pela própria incumbência da Política Nacional de Resíduos, a regionalização e as soluções consorciadas, né? Regionalização e consórcio é algo que nós temos trabalhado aqui no Estado de São Paulo. Nós fecharemos esse ano com 13 consórcios, com protocolos formalizados aqui conosco, para nós evoluirmos num processo de regionalização. Eu entendo, Arthur, amigos, amigas, que a limpeza pública ela nos desafiará nessa questão da regionalização. Eu penso que não dá para cada municipalidade ter o seu sistema de limpeza pública. Se nós não pensarmos em estruturar ações mais eficientes, ações que nos permitam ter maior escala de resíduos, maior, inclusive, eficiência econômica, maior engajamento, nós vamos patinar. É inconcebível pensarmos 645 formas e sistemas de limpeza pública implantados no Estado de São Paulo, ou seja, um por município. Então, eu penso que o setor será desafiado nos próximos 10 anos a incorporar a questão da regionalização na prestação de serviço. Isso é uma questão, isso ainda hoje vai soar como uma novidade, vai soar ainda como algo que como fazer isso, mas eu penso que nós estamos aqui com pessoas brilhantes, pessoas que são estudiosas, que podem nos ajudar a pensar todo esse sistema. E, por fim, dizer que aquilo que nós entendemos, e aqui o Estado de São Paulo tem buscado fazer, é tratar aquilo que é um grande problema, e resíduos sólidos é um grande problema, transformar isso na solução
e nas oportunidades que o resíduo sólidos ensejam a todos nós, que é um processo de valorização de resíduos, né? Nós não podemos mais, num sistema, aceitar um sistema de limpeza pública onde que nós temos que pagar para enterrar algo que tem valor econômico, valor energético. Então, em linhas gerais, eu diria o seguinte: do ponto de vista do marco da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses 10 anos nos mostram que nós temos, que o Brasil tem uma legislação viável, nós temos uma legislação que tem capacidade de responder a todas as estruturações que o setor, o tema de resíduos sólidos requer. Nós temos uma lei atual, em que pese haja 10 anos. Nós temos agora, mais recentemente, e aí tem um impacto direto na questão do serviço de limpeza pública, onde nós queremos convidar todos vocês. Nós temos feito quase que a cada 15 dias alguns encontros. Fizemos essa semana um webinar sobre a questão dos reflexos do marco de saneamento e os seus impactos nos resíduos sólidos urbanos e, consequentemente, no serviço de limpeza pública. Convidar todos ali para estarem conosco. Eu penso que a política de resíduo ela é reforçada agora com essa atualização do marco de saneamento. Então, em linhas gerais, eu sou um otimista por natureza. Eu penso que temos uma legislação consistente, mas penso que nós temos ainda muito a trabalhar para colocar a política nacional plenamente implementada e surtindo efeitos aí para que a gente consiga construir e manter a boa sustentabilidade. Muito bom, Verde. Muito obrigado pelo conteúdo, pela apresentação, pelas palavras. Até fazer um gancho sobre esses desafios que você comentou. Muitos desses desafios provavelmente vão ser resolvidos por soluções inovadoras, né? Projetos inovadores, startups, né? E aí eu chamo, já puxando essa parte de inovação, projeto inovador, o Rafael, que tem uma experiência vasta aí nessa parte. Já conhecia ele antes da Plataforma Verde, já era um amigo, então gosto muito de ter acompanhado essa jornada dele. E aí eu já puxo uma pergunta para o Rafael, né, que teve uma experiência, tem essa experiência em projetos inovadores, né, também tem uma experiência em diferentes diretos, acordos setoriais, inclusive a própria PNRS, né, que a gente falou. Queria que ele comentasse, direcionasse um pouco sobre a parte dos municípios, estados, até mesmo empresas, deveriam seguir com suas regulações de destinação de resíduos, e que explicasse para a gente como foi essa mudança para ele, né? Para você, Rafael, que atua na prática com esses projetos, conta um case bem legal para nós. Eu queria que ele explicasse um pouco essa experiência que ele teve na aplicação e na vida prática aí. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui dividindo esse palco virtual com você, Arthur, Potenza, Valverde. Até me sinto um pouco deslocado. Você fala de experiência, não tem nem como falar de experiência perto desses dois aqui. Ouvindo todo esse histórico, desde do protagonismo que os dois tiveram na formulação e na implantação de políticas públicas, né? Tá sendo uma aula isso aqui. Mas acho que tanto o Potenza quanto o Valverde comentaram da importância da legislação, né? E para mim é fundamental a atuação do poder público na forma que ele formula as políticas públicas, na forma que ele implementa, porque isso também impacta diretamente a forma que as empresas respondem. E o poder público ele tenta pegar aqueles anseios da sociedade e criar uma política, um mecanismo de incentivo para direcionar uma atitude, aí falando do meio ambiente, né, uma atitude ambientalmente correta por parte de todos os atores da cadeia. O Valverde falou da responsabilidade compartilhada. E tem um pouco do que o Potenza comentou no início, tem algumas formas do poder público atuar e de regular isso. Então, acho que um primeiro passo é a questão da recomendação, né, quando existe uma sugestão de medida a ser tomada, mas não estabelece nenhum tipo de prêmio ou punição para as empresas adotarem isso.
Depois você tem alguns mecanismos de incentivo que, por exemplo, se uma empresa adotar determinada medida, determinada política interna, ela tem algum tipo de bonificação, por exemplo, uma alíquota reduzida de imposto. Aí tem vários cases de, por exemplo, energias renováveis em cima disso. E você tem as regras mais punitivas que estabelece, ó, é dessa forma que tem que ser feito, qualquer desvio disso vai ter uma sanção, uma multa em cima. E então o Estado ele acaba atuando mais ou menos nesse caminho, foi um pouco do que o Potenza comentou até de começar primeiro na parte mais de políticas macro, recomendações e depois ir traçando e começando a usar o peso da caneta. Então eu dei essa volta aqui para falar que realmente as empresas respondem de formas diferentes a essa regulação e aos incentivos que estão no entorno. Então, pegando ali a história da logística reversa que o Potenza falou, a política nacional, lá em 2010, já estabelece todas as diretrizes, os princípios, a responsabilidade compartilhada da cadeia, a forma de agir, e teve assim, um engajamento, convidando os setores para celebrar os acordos setoriais, né, de logística reversa, com os funcionamentos, metas, regras de cada um deles. Então, tem a questão de pilhas e baterias, embalagens, de agrotóxicos, que a gente falou de alguns. E nesses 10 anos, vários setores foram celebrando esses acordos, não só no nível federal, mas também nos níveis estaduais. E aí a CETESB realmente é protagonista nisso, com os termos de compromisso, estabelecendo metas mais restritivas até. E as empresas foram se adequando às exigências. Então, primeiro, algumas foram adequando pela legislação, sim, mas também porque enxergavam uma estratégia por trás, seja de posicionamento de mercado, seja uma oportunidade de marketing, por questão interna de política de sustentabilidade. E as empresas foram aderindo, então dá para ver a evolução ao longo desses 10 anos na posição até das empresas. A gente foi atendendo muitos clientes ao longo desse caminho, de empresas que às vezes não tinham nenhuma obrigação legal em cima de logística reversa, mas tinham uma preocupação em fazer ter uma atuação responsável considerando a cadeia delas. E esse posicionamento é muito bacana, mas de certa forma as empresas que já tinham essa inclinação a fazer, já atendiam a legislação ali no mínimo, já faziam isso. Mas tem uma grande massa ainda que precisa de medidas um pouco mais duras. E aí, realmente, para mim, a decisão de diretoria de 2018 da CETESB é um marco, porque ela vinculou a licença de operação à manutenção de sistemas de logística reversa. E ao fazer isso, ela deu aquele incentivo a mais para muitas empresas a buscar a solução. Então, eu lembro de 2018, ele foi em outubro, até meados de 2019, não tinha uma reunião que eu não participava que não se tratava de logística reversa. Como que vai ser implementado, como é que funciona, como que vai ser a responsabilidade de algumas cadeias. E isso vai impulsionando a sociedade, né, as empresas como um todo, vai traçando as diretrizes, porque realmente isso passou a ser pauta, não só das empresas, mas também da sociedade, né? O consumidor ele passou indiretamente a ouvir isso. E aí a gente tem os reflexos na sociedade já de forma bem visível. Aumentos que foram comentados aqui, né? Aumentos de pontos de entrega voluntária, fomento do mercado de reciclagem, que a partir do momento que você tem toda essa cadeia coletando esse material, você também incentiva a que ele seja destinado de uma forma reinserido na cadeia, né? Buscando economia circular. Você tem várias empresas e marcas que elas começam a olhar a questão desde as embalagens que elas estão usando, para ser embalagens mais simples de serem recicladas, mas também algumas com metas bem ambiciosas, né, de biodegradáveis, embalagens compostáveis. Selos começam a aparecer, por exemplo, Cradle to Cradle, né, do berço ao berço, que coloca essa economia circular na prática. E tudo isso assim, tem um reflexo direto na sociedade. Mas acho que um ponto fundamental é que você tem as políticas públicas, você tem as leis, os decretos, as decisões de diretoria, mas não adianta nada, e aí, principalmente no contexto brasileiro, eu acredito nisso, mas não exclusivo nosso, não adianta você ter uma lei super rígida
se o poder público não conseguir exercer o seu papel de fiscalizador. E aí que eu acho que entra as tecnologias e a inovação nesse processo, porque você gerir, o Potenza comentou dos números ali, o poder público, né, nas diferentes esferas, tem várias restrições. E essas restrições podem impactar na capacidade de fiscalizar. Se você fizer um processo manual de olhar planilha, papel, guichê, carimbo, ou às vezes está em 10 sistemas separados, você tem um trabalho muito manual. E você não consegue fazer isso de forma abrangente para realmente ter uma fiscalização efetiva. E isso dá margem a muita coisa. Então, é importante, trazendo essas informações, os dados da gestão de resíduos, os dados da coleta pública, da limpeza urbana, para o mundo digital, a gente começa a ter todos esses dados ali, uma quantidade gigantesca, acessível de forma ágil, de forma rápida. E isso possibilita uma fiscalização muito mais eficiente, usando os recursos públicos realmente de uma forma assertiva. E aí, para falar de um case que você me provocou, Arthur, acho que o case do município de São Paulo é super interessante. Então, com o uso do CTRE, né, que é a ferramenta de fiscalização usada no município, ela acho que é um grande exemplo de todo esse processo, porque a Anlurb, que é o órgão responsável pela gestão da limpeza urbana no município, ela fazia todo o processo, tinha tem, né, um papel fundamental na fiscalização, mas tem que lidar com um número enorme de empresas. Então, para ter uma ideia, no cadastro, se você pegar o cadastro de alguns anos atrás da Anlurb, tinham 5.000 empresas cadastradas ali. Eu posso errar um pouco nos números, mas é nessa ordem de grandeza. Empresas, grandes geradores cadastrados, ativas, e 12.000 no total desde do início do processo de cadastro, que já tinha mais de 10 anos. Em um ano de operação do sistema eletrônico de fiscalização, o número de empresas cadastradas passou de 600.000, sendo que dessas 30.000 mais, até nem sei os números atuais, mas são grandes geradores que têm os inputs recorrentes dentro dos sistemas, com os transportadores e com os destinos finais validando. Então, entra no que o Valverde comentou da confiança nos dados, né, a questão do blockchain, da rastreabilidade do processo. E assim, imagina, né, é humanamente impossível você controlar que seja 30.000 empresas manualmente. Não tem como. Então, você precisa de um sistema que automatize esses processos e realmente traga as inconsistências para a fiscalização, mas é muito mais do que isso, porque na hora que você digitaliza, você tem uma baita ferramenta para executar as políticas públicas e traçar elas, porque você tem os dados reais, né? Dados reais de geração de resíduos, os principais pontos de geração, todas as empresas que estão atuando nisso, inclusive as concessionárias urbanas que prestam serviço de coleta no município. E assim, tem pouco tempo, se você olhar o horizonte ali de política nacional, 10 anos, você pegar a CTRE, um case que começou a rodar tem pouco mais de um ano, os resultados são impressionantes. E a gente está só começando a olhar o que isso vai trazer, porque tratar do resíduo em si, num primeiro, da gestão dele no município é um ponto, mas aí você tem toda a questão de saúde atrelada que o Valverde comentou. Imagina os impactos que isso vão ter na saúde pública. E não é à toa que ganhou o prêmio de Smart City Awards em Barcelona. E aí, acho que para fechar aqui, e pegando a sua provocação de novo dos 10 anos, olhando para frente, o Valverde comentou bastante da articulação entre os diferentes atores, né? Sejam eles públicos ou privados, e essa responsabilidade compartilhada e também, em alguns casos, da gestão compartilhada. Quando você tem todos os processos manuais, você tem as informações às vezes desencontradas, é difícil até você compartilhar essa responsabilidade assim, de uma forma efetiva e às vezes atribuir os custos, né, a cada ator dessa cadeia, os bônus e ônus ali, porque você não consegue ter a visão do todo. A partir do momento que você tem tudo isso digitalizado e assim, de uma forma que você consegue fazer a gestão num nível muito mais eficiente, usando todas as tecnologias disponíveis aí,
o processo de regionalização também fica mais fácil. Você consegue fazer a gestão de uma determinada do serviço de coleta e destinação numa região, com consórcios, entre municípios, acompanhando o que está acontecendo em todos eles. E aí vem a questão, assim, uma oportunidade a mais, que é a integração com outros sistemas. Aqui a gente estava falando só de sistemas relacionados à gestão de resíduos, de uma forma ou de outra, resíduos da construção civil, resíduos da logística reversa, industriais. Mas imagina quando a gente começar a conectar todos esses outros sistemas de Smart Cities. Então, que vão desde câmeras que você pode instalar na frota de veículos da coleta urbana, e daí você olha o estado da fiação elétrica, da distribuição de energia, a situação do pavimento, das calçadas, pegando todas essas informações e trazendo para os órgãos responsáveis a informação de onde que precisa de uma ação mais focada daquela, por exemplo, de uma postes de distribuição de energia elétrica. E acoplando isso também à questão da iluminação pública, né? Você tem a PPP, por exemplo, de iluminação pública, que tem vários tipos de sensores que podem ser usados também para fiscalizar a limpeza urbana. Então, acho que tem muita coisa para a gente inovar nesses próximos 10 anos aí, espero que mais rápido que isso. Tem o marco legal de saneamento, que também abre portas para muitas inovações ali em modelos de contratos de concessão, PPPs, que também têm aberturas a novas inovações. E acho que, sendo também otimista, como o Valverde, o processo de inovação nunca para. Não existe isso, inovei aqui, estou confortável, parei. Não, o sistema que era o estado da arte há 5 anos atrás, hoje ele já está obsoleto. Então, é um processo contínuo de integrações, de buscar melhorias, para conseguir, de fato, trazer acho que o melhor resultado para a sociedade como um todo. Não sei se eu desviei demais do assunto, Arthur, mas devolvo a bola para você. Excelente, muito bom, muito bom. Aqui você consegue ver que realmente, né, uma solução tecnológica ela vem para trazer agilidade a processos que hoje são realmente muito mais longos, muito mais demorados se você for fazer de forma braçal, né? E é isso que vem as startups fazer. Projetos inovadores, eles vêm realmente trazer essa agilidade para os processos que hoje são realmente muito longos, são demorados e dificilmente você consegue fazer sem uma tecnologia, né? Acredito que acho que esse exemplo, esse case que você deu como exemplo, município, né? Acho que é um case que você consegue vender para qualquer um que realmente startup, um projeto inovador, né? Uma solução tecnológica realmente agrega valor para as pessoas e não só para as pessoas, mas gera um impacto social. Acho que só colocando um ponto, Arthur, da inovação do lado da startup, mas também do poder público, né? Sim. É uma inovação e assim... Acho que esse relacionamento poder público com projetos inovadores, né? Acho que sempre vai agregar valor e sempre vai trazer essa agilidade, né? Agora, pessoal... Posso só falar uma coisinha? Eu acho que com relação ao que o Rafael falou, você lembrou bem, Rafael, que na verdade eu até esqueci de falar. E você complementou bem. Não é só o fato de você ter os números. A ideia também da gente ter os números, ou ter esses números georreferenciados num mapa, isso aí vira tudo indicador para planejamento, para você saber até onde que você vai, onde que eu vou destinar os recursos públicos, ou mesmo para empresários, onde é que eu faço uma fábrica de beneficiamento de gesso no estado, onde que está precisando, onde que tem mais esse tipo de resíduos sólidos que eu possa fazer, então, ter um triturador. Então, estou falando, conforme você tem a maior parte das informações, que eu acho que isso é uma das ideias, esses vêm como indicadores para você também utilizar em planejamento. Por isso que eu acho que é importante isso que você falou, passou batido, mas você tem toda a razão e eu concordo com isso também. É para ajudar no planejamento também. Muito bom, Potenza. Realmente na tomada de decisão, planejamento, realmente esses indicadores vão agregar muito valor, né? Agora, pessoal, vieram muitas perguntas, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir abrir todas as perguntas por questão de tempo. A gente selecionou uma aqui, uma pergunta do chat,
que veio do Thiago Nóbrega, tá? Essa pergunta é direcionada para os três, se cada um puder responder brevemente o que uma resposta, fiquem à vontade, tá? A pergunta dele foi a seguinte: somos uma gerenciadora de resíduos, como podemos nos beneficiar da sistematização da gestão integrada de resíduos e ajudar no cumprimento da PNRS e política estadual também? Acho que eu posso falar brevemente dessa, mas eu acho que a tecnologia beneficia todos os atores da cadeia, né? Sejam eles os transportadores, gerenciadores, os geradores ou o poder público que está olhando. Cada um deles usa de uma forma um pouco diferente para ter o controle, mas pensando na sistematização, imagina que você consegue ter todos os controles de documentação de todos os seus fornecedores dentro da cadeia, todos os destinos envolvidos, os geradores, no seu caso, que é um gerenciador. Você consegue ter tudo isso centralizado, todos os controles de movimentação, né, das MTRs, as notas fiscais, num único lugar. Isso acaba reduzindo muito o tempo que se gasta para fazer toda essa gestão do processo, sem falar no papel que vai e vem para lá e para cá. O fato de usar um sistema como o da Plataforma Verde, acho que ajuda bastante no dia a dia. Mas não sei se o Verde e Potência querem complementar, mas olhando na ótica do gerenciador, é uma ferramenta de trabalho fenomenal. Na verdade, cada setor tem a sua especificidade. É a mesma coisa que o Estado. Nós temos que fazer diversas reuniões só para acertar o que é importante, por exemplo, no caso da CETESB, para tratar dos resíduos industriais, por exemplo. Então, eu acho que cada setor, quer dizer, não é um sistema que ele é único, né? Para cada setor, você vai ter que fazer especificidade para cada sistema que você vai utilizar, né? Perfeito, perfeito. Obrigado pelas respostas, pessoal. Espero que tenha respondido você, Thiago. Infelizmente, a gente não conseguiu abrir para todas as perguntas por questão de tempo também. Não é todo dia que a gente tem um papo tão rico com pessoas chaves assim do mercado, né, desse mercado grande. Então, gostaria de agradecer agora aos convidados. A gente está chegando ao final dessa edição do webinar da Plataforma Verde. Obrigado a Potenza, ao Valverde, ao Rafael. É sempre um prazer em estar falando com vocês. Eu não conhecia vocês, né, online, não é presencial, mas não conhecia vocês, mas é um prazer ter conhecido vocês e ter debatido esses assuntos tão importantes num dia tão relevante para o ecossistema como hoje, tá? Pessoal, semana que vem a gente vai disponibilizar o vídeo dessa edição no canal do YouTube da Plataforma Verde, tá? Então, fiquem ligados aí que nos próximos dias vocês vão receber o e-mail com link e também uma pesquisa bem rápida sobre esse debate, tá? Se vocês puderem responder ali, a gente vai agradecer bastante, porque nos próximos debates a gente vai agregar muito valor nessas respostas que vocês deram, né? Derem esses feedbacks que vocês derem, tá? Agradecer aí vocês, os convidados, novamente. Se quiserem falar rapidinho uma despedida para o pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu queria reforçar aqui o agradecimento ao Potenza, Valverde, você, Arthur, o time da plataforma ali de marketing que organiza todo o webinar para nós, mas também todo mundo que está aqui assistindo. Eu vi que teve bastante gente. É muito bom, assim, agradeço bastante a todos. Eu também queria agradecer o Rafael, agradecer o Arthur que mediou, o Valverde também, porque não deu tempo ainda da gente comentar, mas o Valverde falou um monte de assunto, um mais importante que o outro. Pena que não dá tempo da gente acabar conversando, porque quando ele falou em inovação tecnológica é outra coisa que eu fico doido. Faz muito tempo que a gente está tentando implantar a unidade de recuperação de energia, ele sabe disso, está para sair algumas dessas, e essas coisas vão acabar ajudando muito até a limpeza pública, porque quanto menos a gente... Por exemplo, esse tem material, até saiu uma resolução nova de CDR, que eu pensei que ele fosse até falar do secretário, ele acabou não comentando, porque não dá tempo, é muito assunto. Tem muita coisa importante, mas essas coisas acabam
essas inovações acabam cooperando muito, porque, na verdade, a gente tem problemas de aterros sanitários, né? Ele comentou que a gente não tem lixão, está correto o que ele está falando. A gente tem um outro aterros sanitários, são todos licenciados, mas tem uns que são mal operados, que a gente chama, né? Mas todas essas inovações, elas vêm para ajudar, vêm para a gente poder utilizar. A parte de regionalização que ele cuida também com os consórcios é super importante. Então, na mão dele tem um monte de assuntos interessantes que, pena que a gente não pode participar sempre, porque a gente também não pode estar em todos os locais. Mas a fala do Valverde foi muito importante, porque eu falei de uma coisa muito específica e ele abriu para ver o tanto de coisa que a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e a CETESB fazem ao mesmo tempo. E a gente está trabalhando muito junto, isso é que eu acho que é muito importante. Ele falou do nosso secretário Penido, perfeito. Eu acho que nunca teve um secretário tão bom e uma presidente como a doutora Patrícia, tão boa também como presidente. Na minha opinião, a melhor presidente que já teve, eu sou suspeito. Mas, graças a Deus, a gente tem um secretário e uma presidente que comungam nas ideias. Então, os trabalhos estão indo muito bem. Essa é a impressão que eu tenho, e eu tenho muito apreço pelo Valverde, por ele poder coordenar todos esses assuntos ao mesmo tempo. E aí eu só quero deixar um recadinho, que é o seguinte, que a CETESB, a doutora Patrícia, ela implementou um programa que chama CETESB Portas Abertas. Como eu sei que tem muita gente escutando isso, escutando essa mensagem, Portas Abertas quer dizer que a gente está sempre aberto para qualquer dúvida, tem o nosso saque, tem o nosso FAQ, para qualquer dúvida, qualquer contato, alguma coisa que a gente possa ajudar, porque acho que essa é a finalidade, é para isso que a gente trabalha, é para a população. E um grande abraço para todos vocês e muito obrigado pelo convite. Quero também aqui agradecer a todos rapidamente. Obrigado, Potenza, pelas palavras, Rafael, Arthur. Muito prazer também te conhecer. Quero muito depois conhecer mais detidamente o trabalho da Bônus. Eu sou entusiasta de projetos como esse. Deixar um abraço muito, muito fraterno aqui ao Chico Souza, que é uma pessoa que eu tenho muito como referência também, conheço o Chico há muitos anos, e a sua postura séria e sempre a sua inquietude é que vai fazer as promoções aí que tanto nós queremos. E, por fim, quero muito convidar todos aqui, esse seleto público que está aqui conosco aí durante essa mais de uma hora, a conhecer o trabalho lá do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, no próprio ambiente.sp.gov.br ou pelo CIRS, né? cirs@sp.gov.br. Nós estamos muito ávidos e sempre abertos também, assim como o Potenza mencionou que a CETESB permite e quer e estimula esse diálogo, nós também, no âmbito aí do comitê, temos entusiasmo pelo diálogo com os diversos atores aí. Só assim nós vamos fazer a necessária evolução no setor de resíduos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Acho que com isso a gente fecha o webinar. Como eu falei, vocês vão receber, os participantes vão receber o link para rever no YouTube com o canal e com um link de satisfação desse webinar para a gente ter o feedback aí para os próximos. Vai ser muito importante ter a sua validação, o seu retorno sobre esse webinar aí, que eu gostei muito, foi uma aula aí que eu tive com essas pessoas que tanto ouvi falar e que não conhecia até então, pessoalmente online, tá bom? Obrigado aí de novo, valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite aí.